Fala, Fanática! No Fanática da Gringa de hoje, já sobre a quinta rodada de Champions. Teve duelo de invictos e gols de brasileiros. Mas antes, já vai deixando o like, inscrevendo aqui no canal, passem todos os inscritos da Fanática e bora pro vídeo! No primeiro jogo, Borussia 4, Villarreal 0. O jogo foi muito bom, foi muito truncado, enquanto teve 11 por 11, porque o Villarreal perdeu um jogador muito cedo, e estava mais ou menos 1 a 0 ainda, mas antes ainda teve um gol impedido enquanto teve 0 a 0. Aí o Borussia aproveitou as oportunidades, tanto com um cara a mais, e fez 4 gols. 2 do Guirassy, 1 de cabeça, e um que o capitão do Villarreal tentou dar uma de goleiro, colocar a mão na bola, e aí o Guirassy ainda perdeu o pênalti, mas aproveitou o rebote. O ADM estava numa noite espetacular e marcou o dele também. Teve um pênalti muito mal cobrado pelo jogador do Borussia, que bateu na trave e foi para fora, mas o Svensson fez o dele para fechar a goleada. Agora, o Borussia está em 6º colocado e o Villarreal está entre os amantes. E falando de Champions League, a gente tem que dar um anúncio que há muito tempo não se via. Não teve gol de Haaland nessa rodada. Na verdade, o Manchester City perdeu para o Bayer Leverkusen em Manchester por 2 a 0. O primeiro gol foi um contra-ataque belíssimo, terminado no Grimaldo, e o segundo foi o artilheiro Chique, que terminou de cabeça por 2 a 0. Foi um jogo muito abaixo coletivamente pro lado do City, não conseguiu aproveitar nenhuma das chances, mas individualmente o Haaland e o Cherki foi um dos melhores em campo. Na verdade, o melhor em campo foi o goleiro do Bayer Leverkusen, o Fleck, se isso diz muito pro péssimo momento que vive o City, que está em 9º colocado, e o Bayer Leverkusen em 10º. Caiu mais um invicto, a Inter estava 100% na competição, até ter que ir para Madrid e encontrar o Atlético de Madrid, que não deu vida fácil sendo mandante. O jogo foi 2 a 1 e decidido no último lance do jogo. O primeiro gol foi do Julián Álvares, o segundo, que foi o da Inter, para empatar, quem fez foi o Zelinski com um toca na frente da área. Parece que a zaga do Atlético nem tava, foi um gol bem tranquilo, pode-se dizer, e aí no último lance, um escanteio para encontrar a cabeça do Giménez e o juiz apitou o fim do jogo. Foi um jogo muito bom, a Inter não aproveitou a chance e levou 2 a 0. Hoje, a Inter está classificada em 4º lugar e o Atlético em 12º. O Manchester City não viu seu artilheiro marcar gols nessa rodada. Imagina do Real Madrid, que viu o Mbappé marcar simplesmente 4 gols numa vitória por 4 a 0. O time espanhol estava meio balançado por causa do empate na La Liga e quem veio pro gol foi o Lunin. Mas não teve problema algum pro francês, que estava numa noite iluminada. O primeiro gol foi do Chiquinho, que foi do Olympiacos, tinha 6 madridistas dentro da área e apenas 3 do Olympiacos, e mesmo assim saiu o gol. Mas aí o Mbappé não tem nada a ver com isso e fez o hat-trick mais rápido da competição. Um gol foi aos 22 com a assistência do Malvadeza, que estava imparável nessa rodada. Ele deu 2 assistências e um gol impedido ainda. E aí depois o segundo gol foi aos 24 com uma assistência do Arda Güler, aos 29 com uma assistência do Camavinga e aos 60 ele fechou com uma jogada maravilhosa do Vini Júnior, que driblou todo mundo dentro da área, mas não entrou, e aí sobrou nos pés do Mbappé. O Taremi e o Kaabi ainda fizeram para ampliar para o lado do Olympiacos, mas aí o jogo já estava nas mãos do Tartaruga Ninja. O Olympiacos é o 33º colocado e o Real Madrid está em 5º. É difícil falar de Liverpool e Champions e não lembrar da temporada passada, que fez a melhor campanha na primeira fase de Champions. Só que está quase irreconhecível esse ano no comando do Slot, porque nos 12 últimos jogos de Champions e Premier, o time vem de 9 derrotas, contando com essa da 5ª rodada, que foi o PSV 4, Liverpool 1 em Liverpool. O primeiro gol foi um pênalti, um tanto quanto infantil, porque o Van Dijk, o ídolo do time, subiu com o braço levantado e tocou na bola. A torcida diz que ele estava jogando tudo, menos futebol. E aí o Perisic bateu, fez o primeiro, o Szoboszlai ainda empatou. O Szoboszlai é um dos melhores jogadores dessa era, é até considerado um herói improvável, porque no início da temporada ele ia sair, mas insistiu em ficar. Só que aí depois o Tio fez o segundo gol e o Drioche fez o terceiro e o quarto, sendo o quarto um golaço fora da área. E aí, é o fim da era do Slot ou não? Comenta aí que eu vou estar lendo os comentários. Um dos jogos mais aguardados dessa 5ª rodada foi Chelsea e Barcelona, porque os dois times tinham a mesma campanha. Só que foi um atropelo pelo time da Inglaterra, 3 a 0, fora os 4 gols anulados, contando com um gol do Andrés Santos.
O primeiro gol foi do Koundé, um gol contra, e alguns minutos depois o capitão do Barcelona foi expulso. O Ronald Araújo foi criticado porque foi uma expulsão infantil. O primeiro cartão foi por reclamação e o segundo foi por uma falta besta. Ele foi criticado pela torcida porque é a terceira Champions que ele entrega pelo time. A primeira foi pelo PSG, a segunda contra a Inter nessa última temporada e nesse que ele não vem fazendo uma boa temporada. E aí ele pediu afastamento do clube, se diz abalado e um tanto quanto destruído psicologicamente. Aí o Estevão, que não tem nada a ver com isso, fez o segundo do Chelsea, foi um golaço, entrou na área, driblando todo mundo e foi o quinto gol dele pelo Chelsea desde que chegou. A torcida já amou a cria e tem canto próprio para ele e foi cantado várias vezes no estádio. Aí o Delap, que saiu do banco e fez o terceiro com uma ajudinha do VAR. A torcida também perguntou ao Barcelona se eles eram um Tottenham disfarçado, porque a companhia de Yamal não fez nada nesse jogo, o Barcelona não conseguiu criar nada, o meio de campo também não, mas o Juan Garcia foi o único que trabalhou nessa equipe. O Rafinha, ele não começou de titular, mas entrou alguns minutos e pode ser considerado o melhor jogador pelo lado do Barcelona. Hoje o Chelsea é o 7º colocado e o Barcelona o 18º. Quem está jogando meio-campista do PSG? No jogo 5-3 em Paris, em cima do Tottenham, o Vitinha fez 3 dos 5 gols. O PSG foi muito mais perigoso, mesmo estando com um cara a menos, porque o Lucas Hernandes foi expulso numa falta clara em cima do Xabi Simons. Bom, o PSG foi muito mais perigoso, foi superior em todos os quesitos e mereceu a vitória, mas vamos lá desde o início, porque o brasileiro Richarlison foi quem abriu o placar num gol de cabeça. O Vitinha fez para empatar, o Colomani, que é a lei do ex, a lei que não falha no futebol, fez 2-1 pelo Tottenham, o Vitinha disse que não e que ele queria a vitória e empatou mais uma vez. O Fabian Ruiz virou e o Pátio apareceu para fazer 4-2. O Colomani tentou mais uma vez, fazendo 4-3, mas o Vitinha queria mesmo a vitória e uma das principais chaves desse time, desse ano e da temporada passada, um dos melhores meias da Europa. Foi 5-3, um jogo bem tranquilo pro lado do PSG, mesmo com um cara a menos. Hoje, o PSG é o 2º colocado e o Tottenham é o 16º. E para finalizar o jogão da rodada, daqueles jogos que só a Champions pode proporcionar pra gente, o jogo de invictos entre Arsenal e Bayern de Munique, que terminou em 3-1 para o time inglês. Bom, não é de hoje que a gente sabe que o Arsenal é o time que melhor aproveita as bolas paradas e foi assim que saiu o primeiro gol. Quem fez o gol foi o Timber, de um escanteio muito bem cobrado. Bom, até então, o Arsenal foi superior e o Bayern só teve o primeiro ataque, de fato, efetivo, que foi o gol do Carr. Temos que manter os olhos abertos nesse garoto de apenas 17 anos. Ele tem 2 jogos e 2 gols pela Champions. Há muito tempo não se tinha uma joia tão promissora como o Carr. 1-1 no placar, mas aí o Madueke, que queria ganhar de qualquer jeito, 2-1 e para finalizar o Martinelli, que deixou o Neuer no chão e entrou com bola e tudo. Bom, o Arsenal, em primeiro lugar, continua invicto com 5 jogos e 5 vitórias. Bom, pelo lado do Bayern, teve vaias para o Harry Kane, que está de possível saída do clube, indo no lugar do Lewandowski. Bom, para quem não sabe, Lewandowski, o Barcelona não pretende assinar mais um ano com o Lewandowski e procura alguém para ficar no lugar dele, e o possível nome é o Kane. Finalizada a quinta rodada e não tinha como o artilheiro não ser ele. Kylian Mbappé, isolado com 9 gols, é o artilheiro da competição até aqui e ele tá muito atrás dessa bola de ouro e calma que ele vai fazer muito gol pelo Real Madrid. Bom, mas e aí o que devemos esperar para a 6ª rodada? Nós temos joguinhos pequenos, gente, coisa de sempre. Inter e Liverpool, Barça e Eintracht, porque o Barça precisa ganhar para se manter vivo na competição. Leverkusen e Newcastle e só Real Madrid e Manchester City. Você não pode perder, mas caso você perca, você pode passar aqui no canal, porque eu vou estar aqui para trazer esse resumão mais uma vez. Então já vai deixando o like, se inscrevendo aqui no canal, passa em todos os sociais da Fanática e até o próximo vídeo. Fui!